Bem-vindos a mais um podcast Araújo e Ormond. Para vocês que sempre me perguntam quem é o Araújo, não é o Araújo. É a Araújo. É a Araújo. Aqui ao meu lado, a doutora Ana Caroline, sempre presente aqui. E nosso convidado de hoje, Fernando Sardinha. Fernando Sardinha é casado com a Juliana Sardinha. A gente estava brincando aqui nos bastidores que casou e pegou o nome. Tem que trocar o nome, é isso. Oficialmente. É morador de São Bernardo do Campo, pastor da Aliança da Paz e engenheiro de automação. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, é uma honra estar aí com vocês, conhecendo um pouquinho do trabalho de vocês. Podendo trocar uma ideia com vocês também aí, vai ser bem legal. Vai ser ótimo. E hoje o nosso tema é muito interessante e profundo. É a arte de equilibrar o sucesso empresarial e o propósito espiritual. Então, antes de começar, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Araújo e Ormond, no Instagram, e se inscrever no nosso canal também. Vai ter muito conteúdo legal, recorrente. Assina o sininho também para vocês receberem as nossas notificações. Muito bom. Fernando, quero saber o que é a... Por favor, conta pra gente. Gravação aonde? Gravação a laser, é isso? Esse é o trabalho? Na verdade, um dos trabalhos que a gente faz é esse, mas é o principal. Tá. Diretamente, a minha empresa chama Next Laser. Legal. A gente está no mercado há 4 anos. A gente começou ali no finzinho da pandemia, naquela bagunça toda que estava tendo no planeta, e a gente teve a ideia de desvencilhar, vamos dizer assim, da empresa que eu estava, para começar uma jornada própria, vamos dizer assim, né? Cara, que legal. E foi bem legal, foi bem desafiador, principalmente o começo, foi muito complicado, porque eu estava sozinho, eu até tentei alguns sócios na época, mas foi totalmente assim, um não deu, outro não deu, eu falei, eu tô afim, eu vou fazer e vou embora nesse sentido mesmo. Eu tenho formação em engenharia de automação, como você comentou. Legal. E, assim, a automação ela é muito abrangente, né? É uma área que dá para você trabalhar em praticamente qualquer indústria, vamos dizer assim. E quando eu comecei a atuar, né, na área de engenharia, eu fui para a área comercial e comecei a atender a parte de sensores para automação, toda essa parte aí. Dentro dessa empresa de sensores que eu trabalhei, tinha a parte de gravação a laser na empresa. Tá. Então, eu via aquela máquina, aquele maquinário, falava, é muito interessante, é bacana, é uma tecnologia diferente. Poxa, comecei a ter vontade de conhecer um pouquinho mais. Tá. Quando teve a oportunidade, um pouquinho para frente, fiquei 4 anos nessa empresa, me chamaram numa outra empresa que aí era diretamente da parte de gravação a laser. Foi onde eu comecei de fato. Então, nesse mercado de gravação a laser, devo estar de 5, 6 anos mais ou menos aí. Bastante tempo. E, bom, o que é a gravação a laser? Vamos agora falar diretamente. Por favor. Eu confesso que eu ia pesquisar, falei, não vou pesquisar que eu quero saber da boca do Fernando. Então, a gente às vezes não sabe como é feito, mas a gente tem muita coisa que é gravada dessa forma. Legal. Por exemplo, vamos falar da base, assim, como isso funciona, vamos dizer assim. Hoje, gravação a laser, o que é? É a gente pegar e fazer uma marcação em algum material de uma forma que ela não saia através de um feixe de luz. O laser é um feixe de luz concentrado. Tá. Então, assim, pra gente entender de uma maneira simples, quando eu vou comentar com os clientes, vou explicar de uma maneira mais simples, eu falo o seguinte, você lembra quando você ia no sol brincar com as formiguinhas com uma lupa? Sim. Você queimava a folha, queimava as formiguinhas, via pegando foguinho. É igual. A gente pega uma luz forte. Tá. Na maioria dos casos, hoje, o laser mais utilizado é o de fibra ótica. Então, é um laser que é como se a gente pegasse um LED muito forte. Tá. E a gente concentra esse LED num pontinho pequenininho através de lentes e tal. Quando ele pega na peça, ele faz uma transformação do material. Então, dependendo do material, ou ele arranca o material, ele evapora o material, tá. Ou ele pode derreter, ou ele pode só gravar superficialmente, mas basicamente ele tem a função, vamos dizer assim, de marcar de uma forma permanente o material. Nossa. Então, o que a gente usa hoje, nosso maior mercado mesmo, é a parte de automotiva, né? Tá. Por quê? Eu não sei se vocês já ouviram um pouquinho dessa parte industrial, mas hoje o pessoal tem um dos temas mais falados é rastreabilidade. Tá. A rastreabilidade, o que é? A gente dá como se fosse um RG para cada peça.
Então, nasceu uma peça lá, uma peça do motor do carro, uma engrenagem X lá que precisa ser gravada e controlada e tal. A gente grava nessa peça como se fosse um QR Code, mas é um data matrix, é um código quadradinho assim, que normalmente vai ter informações, como a data que foi feito, um número serial, tudo isso. Pra quê? Porque lá na frente, o que acontece? Poxa, começou a dar pau no carro. Começou a fundir o motor do carro, não sei o que e tal. A gente precisa descobrir qual foi o motivo. E para isso, precisa saber de onde veio essa peça, quando foi fabricada. Então, para o recall funcionar de uma forma eficiente, é muito melhor que a gente saiba qual que foi o lote, tudo isso daí. Aí a gente pode pegar a peça de dentro do carro, olhar, ó, essa aqui é do lote tal, foi fabricada em tal empresa, tal dia. Então, você tem que a gente chama de rastreabilidade para poder rastrear de onde veio mesmo. Entendi. Então, o maior mercado hoje para a parte de gravação é esse, é o automotivo, que aqui no Brasil ainda é muito forte. Mas hoje a gente vê, por exemplo, em garrafa de água, garrafa de refrigerante, tem a data ali colocada, muitas das vezes é feito com gravação a laser. Às vezes, embalagens diversas de medicamento também, tem muitas que são gravadas tanto no blister, que é aquela capinha prateadinha que vai dentro, quanto na caixa mesmo. Então, assim, tá em todo lugar, na verdade. Que bacana. É mais do que a gente imaginou. É bastante abrangente. Imaginou, com certeza. Porque quando a gente viu, tava pesquisando sobre você para poder te entrevistar, falou, gravação a laser, mas no que, né? Onde será? Porque parece uma coisa muito... Parece muito industrial, na verdade, né? Mas tá mais no dia a dia do que a gente imagina. Na verdade, tem todo esse ramo industrial mesmo, que é uma coisa um pouco mais... a indústria, ela tem requisitos maiores, né? Uma régua um pouquinho acima do que simplesmente, por exemplo, no mercado de brindes, fabricação de chaveiro. Tem muita gente que usa para isso também. Então, por exemplo, chaveiros personalizados, tem gente que faz agora coleira de pet, tem muita coisa que dá para fazer. Porque ela assim, dependendo do laser que você escolhe, que o tipo de luz que vai ser utilizado ali, ele grava num determinado material. A de fibra ótica, por exemplo, ele é para quase todos os metais e para quase todos os plásticos. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Entendi. Então, tem muito material que dá para trabalhar. Então, a perspectiva desse mercado é enorme, né? É gigante. Na verdade, tá numa crescente muito boa, porque... Só pra gente entender, tá no início dessa... Não, já tá consolidado. Hoje já é bem consolidado. Bom. Porque o laser vem de 15, 20 anos atrás já. E quando começou, qual que era a grande dificuldade? Primeiro que o custo, que era muito elevado. Alto. A gente tinha pouquíssimos fabricantes, de fato, no mundo, né, dos componentes internos. Tinha a questão também, não só do custo, mas em relação à dificuldade da tecnologia, a manutenção disso a longo prazo. Tudo isso daí eram desafios que tinham. Legal. E aí, conforme foi desenvolvendo, foi tendo tempo, e a nossa querida China, que domina o mundo, né, tudo, né? De uma forma geral, começou a consolidar muito mais a parte de fabricação. Então, começaram a vir marcas mais em conta, começou a cair o preço, começou a ficar mais palpável, mais acessível. Então, o que era antes uma máquina de gravação mais barata que você achar há 10 anos atrás era os R$200 mil uma máquina. Nossa. Hoje em dia, você acha máquinas menores, assim, pequenas, mais para gravação de chaveiro, coisa do tipo, por R$20 mil. Olha, então, é uma diferença muito absurda, né? Então, hoje já é uma commodity, né? Que a gente fala que é uma coisa que já tem muito fabricante, mas claro que depende muito da qualidade, enfim. Mas já está bem consolidado. Perfeito. E aí, nesse cenário, a China é o país que domina. Não tem como fugir, né? Até a gente tem algumas marcas no mercado que falam, tem uma marca que é muito conhecida, americana, que eles batem no peito e falam, não, a gente é marca americana, não sei o que e tal. Mas, por exemplo, no caso deles, eles preferiram fabricar na Rússia. Para não falar que foi na China, foi para a Rússia. Mas, assim, a questão de qualidade é a mesma. É a mesma. Porque a China é uma coisa, cara, é coisa de louco. Porque China, a gente não tem a dimensão de como é. Porque antes a gente falava, não, tudo que vem da China é porcaria. Eu lembro disso muito. Isso aí é xing-ling. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando meu pai
começou com esse negócio de iPhone e tal, não sei o quê. E meu pai resolveu comprar um iPhone de um rapaz, falou, não, tô vendendo barato, não sei o que lá. E veio um iPhone que, cara, era tudo menos um iPhone, aquele cara. Ele tinha a capinha do iPhone por fora, assim, mas aí veio aí falou, não, mas ele trouxe da China. Aí falou, daí você fica na cabeça, pô, é uma porcaria, é ruim. Mas hoje em dia a gente tem tanto a parte de pesquisa já internamente na China, então para novas tecnologias eles já estão muito melhores do que a gente imagina. Que o Ocidente, por exemplo. Do que a gente, muito, muito, muito melhor. Porque é uma questão assim, eles primeiro começaram com uma ideia de copiar. Tá. Então eles pegavam a tecnologia, copiava de um, copiava do outro. A cópia no começo não sai tão boa, daqui a pouco começa a ficar parelho, e aí chega num momento que eles conseguiram investir em educação, por exemplo, a ponto de que o pessoal começasse a conseguir fazer pesquisa. Aí começou a pesquisar, negócio deslancha, né? Sim. Porque é uma tecnologia que eles começam a dominar, e em muitas coisas acaba que a mão de obra deles ainda é muito barata. Tá, Exatamente. tem isso. Mas nas empresas, de modo geral, lá, empresas grandes mesmo, tem muita automação também. Hoje em dia já não é mais aquele negócio, mas bota um monte de chinesinho lá. Tem muita automação também. Tá. Então, Essa automação para o público, porque aqui a gente está fazendo esse podcast justamente para sair da área do direito e conversar com outras áreas, engenharia, enfim. O que é exatamente automação? Quando a pessoa fala assim para mim, não, ali é uma questão de automação. O que é automação? Isso? a palavra automação vem da parte do automático, dessa questão da gente deixar uma coisa que era necessária uma operação, alguém intervindo, para deixar uma coisa completamente que funcione de forma sozinha, autônoma mesmo. Entendi. Tá? Então, é desse princípio. Então, para que serve a automação, vamos falar assim? A história porque no começo isso acho que foi mais doméstico, agora, ou não, ou foi o contrário, não, foi mais industrial. Foi o contrário, começou na indústria, se a gente for pegar um pouquinho da história, a gente fala do Fordismo, lá naquela época, Toyotismo. No Fordismo, por exemplo, cada operadorzinho, ele tinha uma função específica. Tá. A função do operador era apertar o parafuso 1, o do outro operador era apertar o parafuso 2. Legal. E eles faziam aquela linha de montagem e o cara ficava ali o dia inteiro apertando o parafuso. Tá. Então, a automação é para quê? Para tirar do homem operações que fossem cansativas, repetitivas, que pudessem gerar até da pensamento trabalhista, aquelas... Larry Door, exatamente. Para facilitar a vida do pessoal e também para ganhar produtividade. Porque, querendo ou não, o robô ele não tem férias, o robô ele não tem 13º, o robô ele não para de noite, fica cansado. Sim. Se o time do robô perde, ele não vai trabalhar pior. Então tem toda essa questão. É verdade. Então a automação veio mais dessa questão das revoluções industriais, foi necessitando melhorar, até que hoje em dia a automação está em tudo mesmo. Tá. Né? A gente está hoje com aquele negócio das IAs, que estão falando bastante também, inteligência artificial. Tudo é uma coisa que vai evoluindo mesmo, né? Até as inteligências artificiais podem ser consideradas uma espécie de automação. Sim, porque, na verdade, como que eu na faculdade, na época, nem tinha essa questão muito de IA desenvolvida. Tá. Era uma coisa que estava ainda meio que caminhando. Eu estou formado há 10 anos em engenharia. E, na época, a gente teve matéria de automação voltada para IA. Tá. Então... Nossa, 10 anos atrás. Exatamente. Para que hoje chegue onde está, já está na mão de todo mundo, com certeza está desde muito antes disso, né? A parte de pesquisa. Então, a parte de inteligência artificial, ela vai muito mais da alimentação de informações que a gente dá para ela. É como se você criasse, assim, ó, um caminho que você vai ensinando para ele por onde ele deve andar. Então, de acordo com as informações que você fornece, ele vai conseguindo criar um caminho, que a gente chama de rede neural. Olha só. Então, é uma coisa, assim, que realmente é coisa de doido, mas o que está acontecendo hoje, é muito real isso. A gente tem no nosso celular, tem no nosso computador. É assustador. Pega o chat GPT lá, pergunta o que você quiser, ele te responde. Ainda não está 100%, mas com certeza, se chegou na nossa mão nesse nível, é porque na mão de quem está pesquisando já está muito para frente. Já está muito avançado. E aí tem aquela preocupação, na verdade, né? Será que as IAs vão dominar e, né, vão ter essa vontade própria? Você acha possível? Olha, sinceramente, é um medo de todo programador que isso aconteça. É um medo. A gente fala tem um cara que chamava Asimov, que é o
a gente fala que é o pai da robótica. Tá. Esse Asimov, ele é um cara que escreveu o livro, ele criou as leis de Asimov, que era... Se você assistiu aquele filme Eu, Robô, do Will Smith... Sim. Então, Muito bom. é baseado nas leis de Asimov, que ele fala que o robô não pode machucar um ser humano, o robô não pode não sei o quê. E lá naquele filme é como se a IA tivesse criado uma consciência. Então, assim, é muito difícil controlar isso, porque a gente traça o caminho para que ela cresça. Mas se não tiver como limitar, ela vai crescer indefinidamente. É um perigo real. Então, assim... A gente não sabe o que pode acontecer de fato. Se a gente for se basear no que tem no cinema, a gente tá ferrado, né? Preocupado, a gente fica preocupado. Olha o Exterminador do Futuro, Skynet, brabo. Vai. Então... Mas a gente fica, né? Porque eu lembro da época, não sei se da época da Ana, não sei do Fernando. Dos Jetsons, né? Uhum. E aí, Ai, sim, eu lembro dos disso, Jetsons? lembro. Então era aquele negócio de esteira, que hoje é a tal da escada rolante, e do celular, e da videochamada, tá aí, né? É a vida Então, acontecendo. pra gente viver esse cenário aí, não acho difícil, não é difícil. E, Fernando, como que é essa representação sua no mercado? Como você chega nas empresas? Que tipo de empresa? Quem você atende? Hoje a gente é mais voltado para o mercado automotivo mesmo, tanto pelo mercado nacional ainda ser muito baseado na economia no automotivo, quanto pelo lugar que a gente está localizado, né? Nossa empresa fica em São Bernardo, ainda é aquele polo, Sim. mesmo que mudou muito a questão das empresas saírem daqui do ABC, mas ainda tem muita empresa automotiva por aqui. E, querendo ou não, quem investe mais em tecnologia, assim, de maneira necessária, se não dá para fugir, vamos dizer assim, é a montadora. Tá. Porque a montadora, ela olha e fala assim, ó, se der um problema no carro, vai matar alguém, vai não sei o quê, vai... Então, assim, Sério? precisa... De segurança também, Exatamente, totalmente uma questão de segurança. Ter essa questão de rastreabilidade é para diminuir o número de falhas de qualidade, né, no produto e, consequentemente, a questão da segurança está envolvida nisso também. Tá. Então, para a gente começa sempre com a parte das automotivas, que é o mercado maior para a nossa empresa hoje, que geralmente vai atuar atendendo a montadora, né? Porque uma coisa que às vezes a gente não consegue ter essa visão, mas a montadora, ela, tipo, a gente fala, a montadora faz carro, mas ela montadora, ela monta o carro. Ela não fabrica a maior parte das peças. Perfeito. As peças vêm de outras empresas, a montadora monta. Só junta ali para fazer um carro. Então, assim, a gente tem todo esse mercado das Tier 1, Tier 2, que a gente chama, que são as fabricantes de peças que vão fornecer para a montadora. Tá. Então, se a montadora fala, eu tô comprando agora essa peça de você, essa peça tem que ter rastreabilidade, esse cara que fornece para ela vai ter que colocar uma rastreabilidade, ele é obrigado. Entendi. Então, querendo ou não, ele não vai fugir desse investimento, ele vai ter que colocar isso. Contratual ali. Então, é uma questão da gente realmente primeiro tocar nesses caras e depois a gente vai ver no carro no final nossa peça ali, não nossa peça diretamente, mas gravado para uma máquina nossa. Sim, que aí é a segurança. Vocês é que vão dar a segurança para aquilo. Exatamente, na verdade, exatamente. Então vai arrematar. Hoje a gente tem na nossa carteira de clientes clientes que fabricam bancos de carro, a parte de metal, toda a parte de ferro internamente ali, né? Do banco, tudo tem gravação, porque o banco é questão de segurança, então tem tudo isso daí. Precisa ter. A parte da buzina, a gente grava, hoje é a maior fabricante de buzinas do Brasil, grava com máquina nossa. Parte de fechadura do carro, retrovisor, também tem uma empresa bem bacana que atua com máquinas nossas. Então, assim, a gente tem... É bem variado, né? Um ramo bem aberto, assim, exatamente. São muitas peças também que tem que ser rastreadas, né? Muita coisa mesmo. Então, essa questão, principalmente, de ter caído o preço de modo geral, ajudou muito, né? Porque uma coisa que era impossível antes, agora o pessoal fala, não, agora você vai ter que pôr. Porque antes não dava, mas agora tem que dar. Então, vai ter que fazer. Porque basicamente tá acessível, né? Tá acessível. E, Fernando, que momento da sua carreira você falou, caramba, agora o jogo virou pra mim? Eu acho que, na verdade, foi
Quando a gente sai da faculdade, eu acredito que para vocês também foi alguma coisa nesse sentido, você sai meio perdidão, assim, você fala, cara, E agora? tem tantas áreas para eu trabalhar, tantas áreas para eu atuar, o que eu vou fazer da minha vida? E eu quis experimentar um pouco. Então, o primeiro emprego que eu tive quando eu saí da faculdade foi em manutenção. Tá. Então, fui para manutenção, durei 3 meses no emprego. Caramba. Porque Não não entendi. dava. Eu vi que eu não era Não era bom naquilo. aquilo, Não não era era bom. aquilo. Sinceramente, não dava. Eu fui fazer manutenção chama espectrômetro de raio-x. É uma máquina super específica. Caramba. E aí, ainda, o trabalho, ele demandava muita viagem. Precisava ficar pegando avião. Você tava lá no escritório, aí o cara falava, ó... deu problema numa máquina da Bahia. Vai Do pra lá. nada, sem Vai- rotina nenhuma. Exatamente. Vai agora pra sua casa, pega a mala e vai pro aeroporto. Daqui a 2 horas tem que estar no aeroporto. É umas paradas assim. Sei. Então, assim, pra mim, pro meu estilo de vida que eu queria pra mim, eu falei, não faz sentido. E além disso, realmente, eu não tinha a habilidade que eu sei que a gente desenvolve. Mas, assim, eu via que eu não era era pra a minha você. área diretamente. Né? Essa foi a primeira área. Você falou, Isso, vou a pra primeira. essa manutenção. Manutenção, esquece. Aí eu fui pra parte de automação diretamente mesmo. Que Tá. aí eu fui pra uma empresa que fazia parte de linhas de montagem já para automotiva. Legal. Então, para ser programador de máquina. Tá. Então, ia lá, montava... As máquinas têm o que a gente chama de HM, que é interface, que é uma telinha que você consegue ir lá trabalhar. Tá. Então, eu programava essas telinhas, Legal. programava o pensamento, como a máquina ia funcionar. Tá. E foi bacana, foi muito bom, assim, para entender de modo geral, mas eu sou muito acelerado e Tá. não consigo ficar sentado o dia inteiro. Tem E que para ter isso movimento. precisa, querendo ou não, vão ter dias que você vai ter que ficar focado ali, olhando para as linhas de código, focado o tempo todo. E eu lembro que meu pai, até um pouco antes, quando eu estava na faculdade, ele já falava, filho, você tem um perfil mais de vendas, um perfil que fala muito, é comercial. Aqui, ó. Você fala, Também não consegue ficar Não ali consigo ficar- sentado, não escrevendo consigo. linhas, Não consigo. folhas Não e dá. folhas. Não, eu me sinto mal, me sinto triste. Não vou Exatamente. ficar focada Fernanda um dia é igual. inteiro. Igualzinho. exatamente. Vai bater numa depressão. Não tem como, eu não consigo. Caramba. E aí, na época, eu ficava, não, pai, mas eu não me formei pra ser vendedor. Ele fala, não, meu filho, mas tem vendedor, não é vendedor que nem que você fala, vendedor de shopping, simplesmente tem estigma, mais simples, né? É. Não, você vai fazer uma venda técnica, você precisa ser bom tecnicamente e tal. E eu ficava, não, mas não sei. E eu sei que eu fiquei 1 ano nessa empresa, como programador e tal. E aí eu comecei a abrir minha cabeça pra essa parte de vendas. E falar, parte comercial, será que vira? Será que não vira e tal? E uma coisa que, sinceramente, na época acabou chamando atenção foi a parte de remuneração. Tá. Porque eu tinha um patamar ali como programador, Uhum. que eu sabia mais ou menos o caminho que eu ia trilhar. Tá. E para passar para Representa. representar como vendas ali, como o técnico comercial, o salário quase que ia dobrar de cara, assim. Caramba. Então, quando Olha me a chamaram para... importância disso. A importância é porque A parte comercial é muito o que o importante. Fernando falou é muito interessante. Quando uma pessoa fala vendedor, antigamente o vendedor ele meio que era Tinha um estigma, né? tinha um estigma de Uhum. até enrolando, exatamente. né? Aquela Chato. coisa assim, chato, tal. E olha como as empresas, o mercado, a sociedade percebe a importância de um bom representante, que no fundo é um vendedor, para a parte técnica. Porque é a cara da empresa, você é à frente da empresa ali, né? E a responsabilidade disso. E aí você pegou e falou, não, vou E aí, pelo salário, mas depois... não, exatamente, chegou a proposta de fato, aí eu falei, cara, eu vou tentar, se não ver der como certo, eu dou um passo atrás, tá tudo bem, mas vou tentar. E aí que eu fui para essa área e, assim, graças a Deus que eu fui para uma empresa que era bem grande, com bastante estrutura, e era uma empresa que a gente fala que, assim, é uma empresa meio escola, que o pessoal ensina muito, dá base e tal. Por um lado, eles têm um lado ruim de ser muita pressão, então os caras vão lá, aprendem e depois saem fora. Exatamente. Aí nessa empresa foi que eu fiquei 4 anos e tudo mais, assim...
conseguir desenvolver bastante, conseguir crescer. E o negócio que o técnico comercial, ele não para na parte comercial de simplesmente... Fechamento. Exatamente. Tá. É gostoso, lógico. A parte, pra Sim. quem trabalha com comercial, sabe que é onde dá aquele pico de adrenalina. É ali, no fechamento. É na hora que você fecha. Fechou, é Chegou isso. o pedido, você dá comemorado e tal. Legal. Mas na questão de atender a demanda dos clientes, que eu acho que é uma coisa que é bem legal também. Porque cada cliente chega de um jeito, cada empresa é de um jeito. Você vai visitar um, tem um problema, vai visitar outro, tem outro problema. Você começa a conhecer muito das empresas, dos processos. E isso acaba sendo muito dinâmico. Sim. Porque além de você ter que realmente se deslocar, pegar o carro, ir, fazer e tal, conversar... você tem que chegar lá e ter uma solução pro cara. Exato. Porque é o que eu falo, mesmo que eu não tenha a solução, eu preciso tentar ajudar ele. Sim. Dar alguma solução. Sim. Porque teve muitas vezes já que eu cheguei e falei, cara, não é com o meu produto que você vai resolver isso. Caramba. Mas tem um produto que é assim, assim, assim. Se você procurar assim, 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 você vai achar e você vai conseguir resolver. Então, por quê? Porque hoje não foi com você. Sim. Mas pode ser que amanhã ele precise de alguma coisa que você tenha. Exato. Foi Entendeu? transparente, Exato. né? Então, é muito essa questão que você falou mesmo. O pessoal falava que era vendedor de enciclopédia, batia de porta em porta. Exato. Te falava, seu produto faz tal coisa, faz tal tudo, coisa, né? faz. Tudo é Tudo. possível, mas aí na hora do vamos ver, não funcionava. E uma coisa que pra mim foi muito bom pra aprender nesse sentido é que eu dava suporte técnico depois. Legal. Então, se eu vendo um negócio que não funciona, quem vai tomar na cabeça sou eu. A dor de E a cabeça, imagem da assim. marca também que você tá vendendo, né? Com certeza. Além de você pensar no futuro, sempre poxa, vendi uma vez, que todo vendedor que é bom assim, você sabe que o cara vai conseguir vender. Uma vez ele vende. Ele vem. Agora, se ele vai vender a segunda, vai depender de todo o suporte que ele deu. Do de pós-venda. realmente como é a marca. E isso é uma coisa que, por exemplo, na minha empresa eu prezo muito. E eu até me orgulho bastante de falar que todas as empresas que compraram com a gente ou voltaram a comprar ou não voltaram a comprar porque ainda não tiveram mais uma demanda. Sim. Mas estão com as portas abertas pra gente. Exatamente. Porque eu já trabalhei também em outros lugares que você chegava e conseguia vender uma vez, mas a segunda vez você Nunca não ia mais. vender. Não tinha recorrência e, portanto, não tinha escala também, porque o mercado... Hoje em Exatamente. dia, com rede social, tudo, você acha muito fácil, Muito né? fácil, Então, sim. a pessoa vai procurar referência, ela vai falar, não, ali Não rola mais. reclame Não aqui, um forte abraço. É bem por aí. Não vai É conseguir, não vai conseguir. E é importante, essa questão que você falou, de, além do problema técnico, você lidar com diferentes tipos de pessoas. E aí, no início da nossa conversa, a gente apresentou, você também é pastor e líder de jovens. Sim. Como que é o intercâmbio do Fernando, empresário, representante técnico, com a questão espiritual, filosófica, de vida, pastor, líder? Como que é isso? Você faz esse intercâmbio? Há coisas de lá, do representante, do empresário, que você utiliza na igreja e vice-versa? Não, com certeza. Na verdade, assim, para trabalhar com engenharia, com vendas ali, eu fui sendo treinado depois, quando eu já estava adulto. Mas para a parte de estar na igreja, de entender as coisas da igreja, foi desde pequeno. Eu tive não vou dizer a sorte, mas a bênção de Deus de poder crescer num lar que meu pai era pastor. E não era um pastor que, sinceramente, eu posso falar de boca cheia isso, que não era um pastor que era um cara que chegava na igreja e era um cara diferente de dentro de casa. Não, o cara realmente tinha o caráter que ele demonstrava pra todo mundo, tava em casa Era ali o todos dele. os dias. Eu brinco, né, que tipo assim, toda vez que eu aprontava alguma coisa, eu não recebia uma bronca, eu recebia um sermão, uma palavra, ele pregava pra mim. ministração, né? Exatamente, era ministrado em casa. Isso é uma benção. Então, com certeza é uma bênção. Às vezes, quando a gente é criança, a gente fala, poxa, mas tá falando, e você, Não entendo. a cabecinha já tá ali, né, rodando e outras coisas, mas... Não, mas é uma coisa que mudou tudo que eu poderia ser por causa dessa base em casa, né, de Sim. como era em casa. Porque você ouvir de alguém falando em cima do púlpito é uma coisa, agora você vê um exemplo que tá todos os dias do seu lado, mostrando que, tudo bem, você passou mal, vamos fazer o quê? Primeiro a gente ora, depois a gente dá o remédio. Não é que, vou deixar de dar o remédio. Não, mas vamos orar, vamos... Então, a gente acaba aprendendo de uma forma diferente, né? Sim.
Então, isso acaba sendo uma coisa que corre nas veias, não tem... Faz parte do que o Fernando Exatamente, não tem muito para onde fugir, entre aspas, né? E acaba que a gente acaba aberto para ouvir o chamado que Deus tem. Sim. E eu comecei a me sentir chamado, de fato, desde pequeno já. E aí eu comecei a... Eu sempre fui muito ativo. Então, dentro da igreja também fui muito ativo. Então, ali com 15 anos mais ou menos, a gente já fazia grupos de discipulado, que a gente fala, de levar a palavra para as pessoas, de chegar... tinha como se fosse um curso para pessoas que tinham acabado de entrar na igreja. Hoje ainda tem, mas hoje é uma sala que é feita e tal. Não, antes a gente ia na casa das pessoas levar isso. Então, desde essa época, quando eu tinha 15 anos, eu já fazia esse tipo de coisa. E aí começou a crescer, só veio crescendo. Quando eu tinha lá pelos 18... eu já comecei a ajudar em algumas coisas dos jovens, comecei a desenvolver alguma coisa desse sentido, até que chegou o momento que aí eu assumi a parte de adolescentes da igreja mesmo. Agora, voltando um pouquinho para a sua pergunta, como que as coisas se interligam? A gente sempre fala na igreja que é o seguinte, você, claro, é limitado a fazer coisas que sejam boas para as pessoas, que sejam decentes dentro da sociedade e tudo mais. Mas você pode ser, por exemplo, um advogado cristão ou um cristão advogado. Você que define quem você é. O que vem primeiro na sua vida? Sim. Então, para mim, eu sou um cristão que é engenheiro. Eu sou um pastor que também é engenheiro, não é ao contrário. Sensacional. Então, assim, tanto a parte ética mesmo das questões em geral, de ser ensinado dentro de casa, de puxar a orelha, até em relação a impostos, tudo isso daí. Porque a gente, como empreendedor... A gente sabe que é muito complicado. Mas vou até dar um exemplo rapidinho aqui que acabou acontecendo no começo da empresa. Comprei uma peça que veio da China, na hora que chegou aqui, deu problema. E aí, não, mas tem garantia. Aí falou, não, vai ter que mandar para lá, para fazer o conserto, reparo, enfim, o que precisar. E aí eu peguei e falei, tava lá com os meus pais, eu falei, pai... Eu só vou mandar esse cara pra lá e... Porque eu falei com o pessoal do Comex, né? O pessoal falou, olha, é o seguinte, você vai ter que mandar pra lá, pagar o frete de ida, você vai ter que... Aí chega lá, eles têm que pagar os impostos de lá. Tá. Aí eles vão mandar pra você uma peça nova. Quando chegar aqui, vai ter que pagar, né, o frete do envio de lá e mais todos os impostos como se fosse venda. Nossa. Aí eu falei, cara, eu vou pagar de novo... Pagar de novo todos os impostos. Eu falei, não, mas isso nem é justo. Eu falei, não, isso não é justo. Então eu vou mandar de qualquer jeito, vou colocar aqui qualquer valor especificado e vou simplesmente enviar. Aí foi o que eu fiz. Aí meu pai falou, olha, faz isso direito. Pai ainda puxa a orelha, falando, não precisa disso. Eu falei, não, pai, mas olha, pensa o seguinte, pensa comigo. A gente... pagou os impostos. Eu não tô fugindo de pagar. Já paguei. É que normalmente, o que o pessoal faz em empresas maiores? Quando... acontece todo esse trâmite, eles entram com o advogado para ressarcir os impostos. Exato. Mas, poxa, gente, empresa pequenininha, vai entrar para fazer com uma peça só, era um dinheiro que fazia diferença para mim, mas, ao mesmo tempo, não era um valor muito exorbitante. Tá. E aí, falei, não, vou mandar. Aí, fui lá, coloquei no FedEx mesmo, coloquei lá, declarei um valor menor e mandei. E foi. Na hora que chegou, no meio do caminho, a peça se perdeu. Nossa. Aí eu falei, não é possível, é FedEx. Onde que perdeu? Nos Estados Unidos. Eu falei, cara, nos Estados Unidos, FedEx perder, como que pode isso aí, cara? Não é correio, não é... todo mundo fala do Brasil, mas que porcaria. Exato. Aí eu falei, poxa, e aí o que aconteceu? É óbvio, eu declarei um valor menor, o seguro estava em cima do valor menor. Eu recebi um valor muito menor. Então, assim, do valor que tinha para receber, eu recebi 10%, mais ou menos. Nossa. Aí eu falei, cara... Como é o nome do seu pai? É o apóstolo Marcos. O apóstolo Marcos, tá vendo? Não, mas não pai, falhou. Pai e mãe nunca erra. Não erra. Não eu falo, eles... então, assim, aí ele falou, não te falei, não sei o que lá, é sempre, né? Não te falei, é clássico falou, de todo pai, vem de fábrica, né? Exatamente. Minha filha sabe, não te falei. Então, assim, a gente tenta, eticamente, estar sempre dentro daquilo que é correto. Inclusive que a gente sabe que a questão de vendas ainda tem muito aquela questão de... que a gente chama hoje de uma palavra mais bonita que é compliance, né? Tem o compliance, não pode dar nada para o cliente que seja de valor, porque, né, ele pode acabar optando pela sua marca. Porém,
a gente sabe que Brasil ainda tem alguns lugares que tem aquele negócio, se o comprador receber um valorzinho por fora, ele vai te ajudar um pouquinho mais, vai conseguir te colocar... Vai te atender melhor. Exatamente. Vai ter vaga na E é uma coisa que a gente acaba não fazendo, porque eu falo, poxa, se não é correto, eu não vou por aí. Sim. Então tem essa questão de levar uma parte para lá, mas também tem o contrário. Porque a gente sabe que questão de vendas mesmo, tudo é vendas. Tudo. Tudo que você faz na vida é venda. Tudo. Quando você tá, eu falo, quando você tá paquerando uma menina ali, quer conhecer... Tá se vendendo. Você tá se vendendo, você tá falando, eu sou bom... Você mostra o quê? Seus benefícios, Exato. aquilo que você pode trazer de bom, o que você pode agregar na vida dela. É uma venda completa, né? Exatamente, você tem que E uma das mais achando. difíceis aí. Não, dependendo da Não é? cliente, O né? cliente É mais O complicado. cliente é difícil. E aí, o que acontece? Que a gente acaba tendo que usar algumas coisas de até o jeito de falar, muitas das vezes, para poder ser mais explícito, conseguir explicar melhor as coisas, conseguir ter um jeito mais simples de traduzir, às vezes, algum trecho da Bíblia, até porque, como eu falei, eu trabalho com adolescentes, com jovens. É uma Então, linguagem diferente. Ajuda você Abordagem. falar uma linguagem que é mais direta. Então, por tudo isso daí, eu acho que é interessante. E também, cara, querendo ou não, a gente tem que dar um bom exemplo. Então, tanto exemplo de cristão que você tem dentro da igreja, tem que ter fora, como eu falei do meu pai, quanto também de você mostrar para os adolescentes ali dentro que, poxa, vocês têm que crescer, vocês têm que ter um emprego, vocês têm que ter uma família, tudo isso daí é importante. A vida social, a sua vida social e empresarial, profissional, eles acabam observando isso, né? Mas tá bom, pastor Fernando faz o que da vida, né? Exatamente. O pastor Fernando como que é? O que ele faz e etc. Então, realmente você tocou num ponto sensível. A gente, quando lidar com criança e adolescente, a gente meio que... quando lidar com adulto, a gente sabe. A pessoa vai olhar como eu tô vestido, o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. Quando a gente muda a chavinha para criança e adolescente, a tendência é a gente esquecer isso. E é bem importante o que o Fernando falou, no sentido que ele não vai me ver só o pastor Fernando, vai ver o Fernando. Exatamente. Né? Marido, profissional. Como que trata a esposa dele, como que ele trata os pais dele, porque meus pais estão na igreja também, como que ele lida com as situações que, poxa, a pessoa ficaria brava, porque a gente tá no dia a dia. Não adianta você querer ficar maquiando as coisas, porque a gente tá ali todo dia. Vai ter dia que eu vou, pra dar a palavra pra eles, que eu vou estar, feliz, tranquilo, beleza. Mas vai ter dia que, cara, eu vou estar quebrado, trabalhou demais, chega ali já, sabe, respirando fundo. Por aparelho, né? Cansado. Então, assim, você vai agir como você agiria naturalmente. Então, se você não for aquilo de verdade, em algum momento você vai acabar demonstrando. Então, eu prefiro realmente viver como deve ser vivido, né? Sim. Isso foi o que eu aprendi e é isso que eu faço da minha vida. Que é o que você falou do seu pai, né? Ser a mesma pessoa dentro e fora Exato. de casa, né? E qual o maior desafio que você encontrou quando você começou a liderar os jovens? Pra mim, na verdade... Além dos próprios jovens. Além dos próprios jovens. Isso Na verdade, assim, claro que tem toda aquela questão de, poxa, às vezes eles vêm muito animados, muito enérgicos, muito... Só os jovens, qual é a idade? Que eu tô lidando hoje diretamente é de 12 até 17. Nossa. É quando eles estão mais malucos, sinceramente. Exatamente. Fernando, fala da rede social também, porque tem rede social Não, dos hoje jovens. em dia, né, eu preciso... Ô, Ju, depois você me passa qual que é pra eu falar aqui, pra anunciar. Que eu não lembro de cabeça. Tem uma rede. Tem uma rede, Depois já. a Ju do vai Instagram, passar pra gente. do Legal. grupo lá. Daqui a pouco ela manda pra mim, aí eu falo pra Boa, você. eu não boa, lembro de boa, cabeça. não tem problema. Mas, assim, a questão pra mim que foi mais difícil, na verdade, o que acontece? Eu sou muito direto, eu sou muito aberto, eu sou muito franco nas coisas que eu falo. Então, às vezes, acaba saindo alguma coisa um pouquinho fora da linha, querendo ou não, fala de uma forma muito rápida, ou então... Eu me identifico muito, um meu pouco- Deus do céu. Até um pouco, às vezes, faz uma grosseria sem querer, porque é o meu jeito. Claro, a gente tem que dominar Sim, quem nós somos. claro. Mas, por exemplo, quando eu era mais novo, eu tinha muitas vezes de acontecer coisas nesse sentido. Tá. E até uma coisa que eu lembro bastante, que minha mãe falava, filho, você desse jeito você não vai ter amigo,
Porque você, às Caramba. vezes, você dá umas patadas nos seus amigos, você tem que ser... como que ela falava exatamente? Você tem que ser agradável pras pessoas. Tem que ser agradável, você tem que ser agradável, não sei o quê. E assim, acabo vendo neles que a gente precisa realmente dessa questão, como eu falei do exemplo. Então, se eu for simplesmente toda hora brincando, toda hora zoando, aí acaba que eles não vão conseguir aprender tudo que precisa quando fala sério. Mas também, se eu for muito duro, muito rígido, muito quadrado, eles não vão querer estar perto. Nossa, e que desafio, hein? equilíbrio. Meu Então tem Deus que do céu. equilibrar. desafio. Então, assim, eu acho que hoje eu consegui entender bastante essa questão do equilíbrio, Tá. de conseguir chegar num ponto de ser alguém que é agradável de estar perto deles, que eles conseguem conversar, brincar, não ser também aquele cara quadrado, Sim, bravo, não sei o sim. quê. Não, deixa brincar, deixa... tem momentos que tem que deixar falar, tem que deixar Descontrair. conversar, tem que deixar um pular em cima do outro, porque eles são adolescentes. Se eu ficar bloqueando, travando, poxa... Afasta. né? Exatamente, eles não vão querer ser eles mesmos na minha frente. Sim. E aí, como que eles não sendo eles mesmos na minha frente, como que eu vou ajudar eles Exato. podar, mostrar, fazer? Se eles forem só bonitinho, a gente é aqui tudo comportadinho, lindinho. Beleza, seria lindo, maravilhoso, mas a gente sabe que não é essa a realidade. Então a gente não ia ter como ter a realidade de fato pra ir falando, olha, vai mais pra cá, vai mais pra lá, se comporta assim, faz tal coisa. Cara, Então eu acho que esse peso, essa balança é muito importante. e é bem desafiador, né? Esse é o principal desafio. Mais do que... Como líder, né? Como líder. Como líder, o principal desafio é você equilibrar esse misto, né? De a gente brinca, né? Policial bom, policial mau. O isso bonzinho e o mau. Aquele duro e aquele que afaga, que acolhe, que também se permite a criança brincar, o adolescente brincar. Porque isso é uma coisa... Vocês vão lembrar também, eu sou um pouco mais velho, vocês vão lembrar que a gente tinha essa figura de não poder brincar, nem com o pai, nem com a mãe. Então, você não podia fazer nenhum tipo de brincadeira. E muito menos com o pastor. Era aquela coisa, né, que você tinha que era reverencial. Uhum. Isso não acontece mais. Você se permite eles brincarem, Não, eles com se certeza. abrirem, falar... com Na você. verdade, assim, eu acho que tem a questão de reverência, né? Sim. Nos momentos que precisam ter reverência. Tá. Eu acho que tudo é balancear. Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, o tratamento que meus avós tinham com os meus pais é diferente do tratamento que meus pais têm comigo hoje. E vai ser um pouco diferente do que eu vou ter com os meus filhos. E a gente, claro, vai continuar transmitindo amor, transmitindo conhecimento, tudo direitinho, mas vai mudando porque a linguagem vai mudando um pouco. Então, eu já tenho um pouco mais de liberdade de brincar com os meus pais, de conseguir entender, olha, eu consigo brincar até aqui, passei daqui, eu vou tomar um tapa, vou fazer alguma coisa. Exatamente. Uma coisa que, por exemplo, eu quando era criança, eu falo que eu fazia umas coisas que sem pensar muito. E uma vez eu cometi a burrice, vamos dizer assim. Tava todo mundo na mesa pra almoçar e eu achei que seria interessante zoar minha mãe naquele momento. Minha mãe levantou pra pegar alguma coisa da mesa de domingo, tava minha tia, minha avó, todo mundo. Nossa. E na hora que ela foi sentar, eu puxei a cadeira. Meu Nossa. Deus. E eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos. Nossa senhora. E, cara, foi um aprendizado. Foi um divisor de É um água. aprendizado. Porque assim, uma coisa é você poder brincar, outra coisa é perder o respeito. Sim, sim. Então, isso é um ponto que eu falo pra eles. Quando eles começam a passar um pouco do limite, porque eles vão acabar passando Eles acabam, também. Não tem jeito. Aí você tem que pôr no lugar, tem que puxar de volta. Porque eles estão aprendendo esse limite, Sim, sinceramente. sim, exatamente. Então, e precisa ter o limite. Então, é basicamente isso. Eu acho que é legal, mas você precisa ir sentindo e aprendendo. E cada um é de um jeito. Sim. Tem uns que você precisa cutucar pra ele falar alguma coisa, pra ele abrir alguma coisa, pra ele ser até aberto a ponto que eu consiga ajudar de alguma forma. Sim. E tem outros, cara, que eu preciso segurar. Porque já chega falando coisas até muito íntimas Sim. na frente de todo mundo e não sei o que. Eu falo, cara, calma, vamos conversar Vamos depois, calma, segura, calma. Então, Cara, assim, que legal. é bem legal. É um desafio, mas eu gosto bastante. Eu tenho uma paixão muito grande por isso. Ah, muito bom. E um testemunho com os adolescentes que te marcou. Tinha um menino que, agora ele já nem é mais adolescente, já passou dessa fase, mas ele usava sempre um moletom.
Tá. Não o mesmo moletom, mas ele usava moletom. Ele era Calor um pouquinho ou mais não? gordinho. Tava Ele de usava moletom. sempre o moletom. E eu olhava aquilo e falava, cara, tipo, poxa, por que ele tá com esse moletom toda vez, né? Era o mesmo moletom. Não, ele tinha moletons diversos, mas era sempre de moletom. Sempre de moletom. Calor, frio, não importa a temperatura. Caramba. E eu ficava, caramba, por que, né? Coitado. E eu ia lá e falava, cara, você não tá com calor? Você não tá... Aí, não, tô bem e tal. E assim, a gente foi conversando, foi abraçando, foi... E aí, certo dia, ele apareceu sem moletom. Eu falei, beleza, legal. Aí veio a mãe dele me falar, poxa, ele era um menino que ele era super travado, pastor. Ele tinha vergonha de tudo, ele não se sentia aceito. E só por você estar perto, você abraçar, você não sei o que, isso começou a transformar ele. E agora ele tá se sentindo muito melhor. Tanto é que ele não tá mais andando com aquele monte de blusa que ele andava e não sei o que lá. Eu falei, cara... Então, assim, coisas pequenas, Nossa. coisas que Simples, fazem diferença, né? Então, claro, a gente pode falar de testemunhos maiores, de pessoas que a gente liderou e conseguiram impactar dentro da casa deles, de converter mãe, de converter pai, de trazer o pessoal para a igreja. Mas eu acho que, assim, testemunhos que mudam quem a pessoa é de verdade é uma coisa muito mais forte. E isso que você falou, ele pega muito, né? Porque você vê, primeira questão que me chamou muita atenção foi o seu olhar para um detalhe do moletom, que diante de milhares de jovens lá, você falou, pô, não, ele tá sempre de moletom. Esse olhar já é sensacional por si só. E aí o fato de você se aproximar dele e ele sentir segurança, né, cara? Você transformou mesmo a vida daquela pessoa. Isso é muito forte. Para além, geralmente os casos a gente gosta, né? A nossa natureza gosta daqueles casos, como você disse, que, nossa, mudou 100 Cresceu vidas. uma perna, uma orelha. Foi isso, mudou tal. E para mim, perfeito, né? Não, e eu acho que Perfeito. adolescente tem muito essa questão de necessidade de aprovação. Total. E não tem orientação em relação a isso, né? Então você fala, não, realmente eu acolhi e ele se sentiu melhor. Se sentiu acolhido por nós, né? Então, às vezes, lá fora ele não tem esse acolhimento. Exato. E às vezes ele se molda para poder entrar num contexto que não é para ele. Exatamente. Né? E Na agora- verdade, a aprovação é o que eles buscam em tudo. Exato. Em tudo. A gente também, claro. Sim. Mas o adolescente, ele é um pouco... como ele não tá com a identidade dele 100% formada, ele ainda busca um pouco mais dessa aprovação para ser parecido com os amigos, para ser... para não passar, vamos dizer assim, como... alguém diferente, como alguém fora ali. Não, ele quer estar dentro do grupo, quer estar junto do pessoal. Então, realmente, essa parte de abraçar, eu acho que é Nossa, bem importante. sensacional. Eu gosto bastante disso. Dá essa identidade, né? E aí, eu aqui você falando, eu tô refletindo no seguinte. Você acolhe essas adolescentes, você guia... E você? Quem cuida de quem cuida? Exato, isso é uma Que, coisa importante. além da vossa esposa Juliana, claro, né? Que Cuidar, sempre é o maior cuidado, mas você espiritualmente, quem te acolhe? Quem cuida do Fernando além? Então é esse bastidor, né? Como é isso? Na verdade, eu tenho a facilidade, graças a Deus, dos meus pais, que são pastores, que minha mãe, para quem conhece, sabe que ela é um pouco de tudo, é um pouco de psicóloga, um pouco de decoradora, um pouco de... Que se legal. precisar, assim, ela tem multifacetas, vamos dizer assim. Mas hoje eu sou cuidado mais diretamente por eles mesmos. Sim. Mas na igreja ali a gente tem meio que uma rede de apoio para os pastores também. Né? Ótimo. Então, vamos dizer assim, tem o apóstolo, a bispa que cuidam dos pastores em geral. Tá. Então, cada pastor ali que tem um grupo que desenvolve, que cuida, acaba sendo cuidado por eles. Então, querendo ou não, a gente tem que ter essa maturidade, esse cuidado. E, cara, tem coisas que são espirituais, tem coisas que não. Então, também passo em psicólogo, também passo em psiquiatra. Normal, eu acho que tudo isso daí precisa pra gente colocar... estar bem para poder cuidar das pessoas. São ajudas profissionais mesmo. Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente cuida do espiritual, a gente tem que cuidar também do físico, né? Claro, claro. Com Então certeza. é uma coisa que tem que andar de mãos dadas, não tem como fugir. E no mundo dos negócios, quem você modela? Então, Tem alguém que você Tem fala um assim, mentor. esse aqui é o cara. Eu tenho pra mim o Barack Obama, então eu Você é o modelo. Barack Obama. Ele fala, cara, eu queria ser o Barack Obama, então eu modelo ele. Você?
Eu vou ser sincero que, assim, eu não tenho alguém tão distante, assim. Tem algumas pessoas que a gente acompanha, vê as publicações, tá sempre de olho em tudo. Nesses caras mais visionários, tipo Elon Musk, esses caras assim que você fala, uau, o cara tá pensando muito além, muito pra frente. Mas um outro ponto também, que vai parecer que eu tô puxando o saco, mas é a verdade. Meu pai, como ele falou dessa questão de vendedor e tal, meu pai ele foi muitos anos gerente comercial, sempre atuou nesse sentido. Legal. E ele é mentor do pessoal lá, dos empresários da igreja. Tem muitos empresários que, cara, chegaram lá e eram meninos mesmo, tinham... tem o caso de um que era jogador de futebol, aí acabou não dando certo no futebol, e meu pai mentoreou muito, e hoje ele tem uma empresa grande, distribuidora farmacêutica. O outro era um menino quando entrou lá, era um jovem ainda fazendo faculdade, e meu pai ajudou mentoreando, hoje tem uma grande empresa no segmento de escovas industriais. Então, assim, ele foi mentor de muitas pessoas, então eu acabo ouvindo muito ele também. Ele. Então, acaba não fugindo muito dali, Ele né? tem uma base próximo, boa, né? eu, A graças a base Deus- dele tá fraca. Graças a Deus eu tive Que legal. a oportunidade, a bênção de ter dentro de casa muito mais do que eu sei que a maioria das pessoas tem. Exatamente. Mas aí, por isso eu aproveito mais também. Modela o pai ali Com nos certeza. negócios. Pô, que legal. E é legal, porque quando ele fala, a gente sente isso, né? É, Uma base, assim, familiar espetacular, que hoje em dia é raro, né? não, e é o que a gente pode falar de família, né? Porque hoje, em todos os sentidos, tanto no espiritual quanto na vida real, tem um ataque real à família. Nossa, muito. Né? E é a base. Ele falou assim: olha, na minha casa eu tive pais pastores que tiveram princípios bons, que me modelaram em todos os sentidos, e é muito importante isso, né? E você atuando como jovens, você fala sobre isso, vocês passam por esse assunto, como que funciona? Na verdade, a gente passa bastante por esse assunto, porque a família, na verdade, tem que ser a base da nossa vida. Acaba que hoje a gente sabe que o mundo tá meio maluco, tá meio de ponta cabeça, o que era certo não é mais certo, agora o que era errado agora tá certo, e a gente fica nessas questões, né, que são muito mais complicadas do que eram antigamente. Sim. E hoje, se a gente não falar sobre família com eles que vão ter uma família no futuro, né, em nome de Jesus, a gente fala, cara, vai acabar, vamos dizer assim, né? Vai Sim, acabar. sim. Porque, primeiro que eu sei que muitas pessoas não têm a estrutura familiar certinha, perfeita, maravilhosa, tá? Mas o que eu sempre falo para eles? Cara, faça o que você pode com aquilo que você tem. Então, assim, você tem dentro de casa... quem que segura as pontas? É meu pai. Então, cara, se inspira nele de fato. Legal. Pega ele realmente, esteja perto. É a minha mãe. Então, É ela. se inspira nela. Perfeito. Sabe, dá o apoio, fortalece. E eu acho que na idade que eles estão, eles já conseguem começar a ter uma consciência do que é bom, do que é ruim, do que vai levar pra frente, do que vai puxar pra trás. Também consegue começar a ajudar de fato na estrutura da família. Sim. Porque, querendo ou não, muitas famílias estão despedaçadas, entre aspas. Sim. Muitas famílias, poxa, só tem a mãe cuidando de casa, só tem o pai cuidando de casa, ou não tem mãe nem pai, mas tem um tio, uma avó. Cara, É uma configuração diferente. é uma configuração diferente, mas não deixa de ser a família daquele Exato. cara, não deixa de ser a base daquela pessoa. Então, a partir do momento que ele começa a crescer e a se fortalecer, ele consegue ser também uma base para poder estar dentro de casa fortalecendo ali. Nem que, hoje eu não trabalho, não vou financeiramente ajudar, mas espiritualmente, traga uma palavra, abrace, traga amor para dentro de casa. Então, assim, a gente trabalha muito isso de... poxa, eu não recebo o amor dos meus pais. Tem, às vezes, algum jovem que chega e fala, meu pai não é de abraçar, meu pai não é de beijar, meu pai não é... E eu sinto falta e tal. Cara, começa por você. Chega lá e do nada dá um abraço dele, liga pra ele e fala, pai, te amo. Sim. E você vai começar a plantar uma coisa que daqui a pouco você vai colher. Porque às vezes ele não recebeu isso, né? Então Não, sempre ele replica, Provavelmente é isso, né? sempre nesse formato aí, né? Sim, sim. Ele teve uma criação que já não foi assim e alguém tem que quebrar O ciclo. esse ciclo, né? Então, Verdade. que sejamos nós. A gente tá total disposição para isso, então que a gente quebre esse ciclo mesmo. Que legal, sensacional, né? Muito bom. E, Fernando, agora uma lição, tanto do mundo dos negócios quanto espiritualmente. Se você pudesse
replicar, falar pro público, olha, aprendi uma lição. A de casa a gente já aprendeu, não puxa a cadeira da mãe. Não Essa puxa. é uma lição forte. Na hora do almoço, pelo amor. Não, e eu falo pra todo mundo que é por isso que eu não fui jogador profissional, porque eu treinava futebol e aí eu não pude mais treinar, porque minha mãe me tirou do futebol, Tá tirou. Eu falei, por isso que eu não sou jogador de futebol profissional. Foi isso, Só acabou. por Não isso. foi o joelho, não foi o Não, menisco. no meu caso não foi o joelho. Normalmente é o joelho. Normalmente não foi. é o joelho. E essa lição no mundo empresarial e ali na questão espiritual, que você fala, não, aprendi, olha, foi forte e tal. Cara, na verdade, em tudo, eu acho que é a constância. Constância é a palavra pra tudo. Legal. Porque assim, mas é constância de sempre estar bem, de sempre estar forte, sempre estar animado. Não, não é isso a constância. Você ter altos e baixos é normal, todo mundo tem. A gente, num dia não tá tão legal, no outro dia tá um pouco melhor, ou em algum momento da nossa vida com Deus, a gente ter uma queda, entre aspas, no nosso relacionamento, isso é normal. Tá. Mas a gente precisa entender que a gente precisa tomar atitude pra mudar. Sim. Então, não tô legal hoje, o que eu vou fazer pra melhorar pra amanhã? Os meus negócios não estão bem hoje, o que eu vou fazer pra traçar uma rota pra chegar onde eu quero chegar? Então, eu acho que a constância é a chave de tudo. Você não vai estar bem todo dia, você não vai estar legal todo dia, você não vai também estar triste e chateado todo dia. Então, você colocando algumas dinâmicas para que você se impulsione, e eu não tô nem falando, para você se animar, ficar feliz. Não, não é isso. É de você realmente se obrigar a fazer algumas coisas que você não quer fazer naquele momento. Sim. Até espiritualmente falando, tem uma série de coisas que a gente fala que são disciplinas espirituais. Por que a gente chama dessa forma? Porque disciplina é aquilo que você não depende de estar animado, de querer fazer. Você tem que fazer e pronto. É isso. Você tem que fazer. Você é adulto, você sabe das suas obrigações, então você faz. Então, as disciplinas espirituais, que é oração, jejum, leitura de palavra. Então, são coisas que você tem que fazer, você querendo ou não. Exato. Mas eu tô triste, não estou animado, não estou querendo falar com Deus. Cara, se obriga e fala, porque vai melhorar. Ótimo. Então, é basicamente isso daí. Acho que constância. é a constância Em tudo, mesmo. né? Perfeito. E, Fernando, eu vou, assim, sempre no final, a gente já tá acabando o nosso tempo. Você vai olhar para aquela câmera ali que é a sua e vai falar com que você quiser, com quem você quiser, do jeito que você quiser. Fica à vontade. Uma mensagem, não é? Deixar uma mensagem, falar uma lição, uma inspiração, o que você quiser, fica à vontade. Agora é a parte mais difícil. Né? Agora é a parte que vocês pegam de calça curta, né? Vamos lá. Na verdade, eu gosto de deixar sempre a mensagem para as pessoas, de forma geral, que você pode estar passando o que estiver no momento, mas sempre Deus vai estar ali para você. Sempre Deus vai estar disposto a te receber, não importa em qual situação, em qual momento, feliz, triste, animado, desanimado, nada disso daí vai importar de fato se você estiver diante de Deus, diante do cara que pode todas as coisas, que pode fazer tudo por você. Então, às vezes a tua força acabou, a tua animação acabou, mas Deus ele pode te renovar, pode te pôr de pé e pode te dar novos caminhos. Então, é essa a mensagem aqui que a gente deixa. E aí, eu vou aproveitar para deixar o arroba que minha esposa estaria segurando. Verdade, boa. O arroba do nosso grupo de adolescentes, o nome do grupo é Hunters, né? Tá. Que vem de caçadores de Deus. Então, uma busca incessante, alguém que precisa de Deus de fato. Cara, que legal. Então, o arroba é arroba The Hunters, com 2 S e underline no final. Então, THEHUNTERSS e tem um tracinho embaixo lá, Tem underline no um final. underline no Seguiu, final. segue Arroba lá. The Hunters, com 2 S e um underline no final. Sigam lá, se inscrevam. É um Instagram. Isso, que aí dá pra ter uma noção do que a gente faz, dos muito nossos legal. trabalhos, Cara, entender um pouquinho do nosso dia a dia ali também. bacana. Fernando, foi um prazerzaço, uma surpresa não conhecer. Primeira vez que a gente tá conversando aqui, mas, cara, já gostei demais de você. Cria Cara uma conexão. do bem, né? Um cara que dá pra perceber do bem, de família, sensacional. Obrigado por aceitar o convite da doutora Ana, o meu convite também. E a gente espera para os próximos capítulos aí dessa jornada empresarial, porque esse negócio de laser aí eu já vi que o negócio vai longe. Vai galgar. Não, ainda vai. E aí tomara. a gente vai sentar para conversar sobre o futuro disso. Tem muito papo ainda que dá pra gente, é que o tempo é curto, mas
fica já o convite para a próxima oportunidade. Né? Eu agradeço vocês, parabenizo pela estrutura aqui que vocês estão montando, muito bacana. DW conteúdo. Muito bacana mesmo, e eu acho que é muito importante a gente levar conhecimento de forma abrangente, né? Eu sou alguém que pensa muito nessa questão de nenhum conhecimento é inútil. Então, eu brinco com a minha esposa que eu tenho todos os conhecimentos inúteis possíveis. Então, eu sei sobre vários assuntos que ninguém tem muita noção assim. Eu acabo sabendo porque eu me interesso do nada e acabo descobrindo. Então, para mim, nada é inútil. Então, é bem interessante trazer assuntos diversos para o pessoal começar a conhecer um pouquinho mais também. Perfeito, perfeito. Você quer fechar? É isso, galera. Muito obrigada pela atenção aí. E a gente fica ligado nos próximos episódios, tá bom? Sigam. Nosso tchau, querido... Você não aceitou meu Eu tchau, vou tchau, cortar o tchau dela. Sigam lá. Araújo Ormond, YouTube, Instagram. Doutora Ana agora é verificada no Instagram. Sigam a doutora Ana também. É isso, galera. Tchau.